nossa aula 2. Na aula 1 discutimos os conceitos de potencial elétrico, equipotenciais, diferença de potencial num campo elétrico uniforme. Muito bem. Para que isso tudo, afinal? Ora, se instituirmos uma diferença de potencial num determinado meio, onde nós temos portadores de carga elétrica, como os metais, como soluções iônicas, por exemplo, o que vai acontecer? O estabelecimento de um campo elétrico dentro de uma região ou num meio em que nós temos portadores de carga vai gerar uma coisa chamada corrente elétrica. Isso dá início ao estudo da eletrodinâmica. Ela se iniciou no ano de 1800, quando Alessandro Volta, né, construiu e publicou os resultados da primeira pilha, que é considerada como pilha de Volta. Né? Até hoje usamos o nome de pilha, pois eram vários discos, né, de zinco e cobre intercalados em papelão embebido em solução salina, uma célula eletrolítica, né? E ele empilhou esses discos, né, produzindo uma diferença de potencial que durou um bom tempo. Então, a ciência migrou das faíscas da eletrostática para um fluxo contínuo de cargas elétricas, de portadores de carga elétrica, que podem ser elétrons ou íons, por exemplo. Né? Então, deu início ao estudo da eletrodinâmica. Então, o nosso estudo da eletrodinâmica começa com o estudo da corrente elétrica, o conceito de corrente elétrica. Então, vamos a ele? Vamos nessa. Corrente elétrica. Vamos considerar aqui duas situações. Né? Nós temos aqui uma solução iônica com portadores de carga positiva e negativa, por exemplo, uma solução de cloreto de sódio, uma solução aquosa, em que nós temos uma dissociação iônica, né? Temos o sódio com uma carga positiva e o cloro, por ser mais eletronegativo, com uma carga negativa. Então, o sódio ele possui uma carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e o cloro possui uma carga elementar negativa, também de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, porque ele tem um elétron a mais e o sódio tem um elétron a menos. Então, em solução, nós temos os portadores movendo-se aleatoriamente, por conta, inclusive, da agitação térmica. No caso dos metais condutores, esses portadores de carga são os elétrons. Num pedaço de cobre típico, num pedacinho de cobre de 1 centímetro cúbico de volume, nós temos em média 10 elevado a 22 elétrons livres, né? São os elétrons menos ligados ao núcleo do átomo. Então, esses elétrons constituem os portadores de carga nos metais. Eles possuem um movimento aleatório devido à agitação térmica, por exemplo. Né? Muito bem, então nos condutores metálicos, os portadores de carga são os elétrons e nas soluções eletrolíticas ou soluções iônicas são os íons. O que acontece se em um desses meios, em qualquer um desses meios aqui, estabelecermos uma diferença de potencial? Bom, se aplicarmos uma diferença de potencial UAB, né, nessa solução e nesse condutor, teremos aqui um campo elétrico. Por exemplo, esse ponto A, esse fio, né, mergulhado na solução, está ligado no polo positivo da bateria, potencial maior. E esse fio B, esse ponto B, está ligado no polo negativo. Então, instituímos aqui entre os pontos A e B uma diferença de potencial. Como o potencial de A é maior que o de B, já sabemos que o campo elétrico está de A para B, então da direita para a esquerda. A mesma coisa acontecendo na solução, no metal. Então, aplicamos aqui uma diferença de potencial nesse metal, o potencial de A é maior que o potencial de B, o campo elétrico vai do potencial maior para o potencial de B. Muito bem, na solução, como nós temos portadores de carga positiva e negativa, teremos o movimento dos portadores de carga positiva para a esquerda, para o potencial menor, que está ligado no polo negativo, e os portadores de carga negativa movendo-se para a barra B, barra A, que está ligada no polo positivo, o potencial maior. Então, temos movimento de portadores de carga em ambos os sentidos. Já no metal, que só tem elétrons, só tem carga negativa, o movimento dos elétrons se dá em sentido contrário do campo, dos potenciais menores para os potenciais maiores, como já vimos na eletrostática. Bom, para se instituir um sentido convencional, né, isso aqui foi descoberto, né, no caso dos elétrons serem os únicos responsáveis pela condução dos metais, foi descoberto depois disso. Então, foi instituído um sentido convencional. Tá? Ele é convencional. Né? Esse sentido é o sentido do fluxo de portadores de carga. E esse fluxo é proporcional
ao campo elétrico. Então ele está na direção do campo elétrico. Então essa densidade de corrente está na direção do campo elétrico. Então a direção, o sentido, perdão, convencional da corrente elétrica é sempre o sentido do campo elétrico. Então aqui no metal também, o campo elétrico está da direita para a esquerda, então esse seria o sentido convencional da corrente. Ou seja, o sentido convencional da corrente seria o sentido do movimento de portadores positivos de carga. Bom, os elétrons, portanto, se movem em sentido contrário ao do convencional. Isso não tem nenhum problema. Isso vai facilitar a nossa vida, principalmente no estudo dos circuitos elétricos. Então, o sentido convencional da corrente é o sentido do campo, sempre do potencial maior, polo positivo, no caso das baterias, para o polo negativo, potencial menor. Então, esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Dizer que tem carga negativa indo para a direita equivale a ter uma carga positiva de mesmo módulo indo para a esquerda. Isso daí seria irrelevante no estudo do movimento dos portadores de carga negativa, no caso dos metais. Então, o sentido convencional é o sentido do campo elétrico, do polo positivo para o polo negativo. Usaremos sempre esse sentido convencional. Muito bem, agora como é que nós medimos a intensidade da corrente elétrica? Bom, imagina, vamos começar aqui pelo condutor, um fio cilíndrico. Imagine que esse fio cilíndrico, imagina um corte transversal ao eixo do fio. É um corte transversal e normal, né? Então, é um corte que vai definir aqui uma área. Podemos imaginar várias áreas aqui. Essa área é a nossa seção transversal. Podemos imaginá-la aqui no fio, ela vai ter seção circular, se o fio for cilíndrico, e podemos imaginar também aqui uma seção numa solução, tá? Então, a seção transversal, ela é transversal ao eixo, né? No caso do fio, e transversal aqui à solução. Bom, num dado intervalo de tempo, teremos uma certa quantidade de portadores atravessando essa seção. No caso das soluções, teremos portadores indo para um lado e para o outro, em ambos os sentidos. Nós definimos a intensidade da corrente, que tem aquele sentido convencional igual ao do campo, como sendo o sentido da corrente convencional é o sentido do campo. Definimos a intensidade da corrente como sendo a razão, atenção aqui, ó, da quantidade de carga que atravessa uma seção transversal dividido pelo tempo. Quer dizer, é a intensidade média da corrente, né? É a quantidade de carga dividida pelo tempo que essa quantidade de carga atravessa uma dada seção do condutor ou da solução. Então, quem é que transporta a carga nas soluções? Cargas positivas e cargas negativas, tomando cuidado para não zerar. Tratamos sempre em módulo. Então, a quantidade de carga positiva para um lado é igual à quantidade de carga negativa para o outro. Então, se temos 10 coulombs para o lado e menos 10 coulombs para o outro, temos, portanto, um módulo de 20 coulombs. A quantidade total de carga não é um saldo, é a quantidade total em valor absoluto. Tá? No caso dos metais condutores, esses portadores são os elétrons. Então, a intensidade da corrente é a razão entre a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal do condutor, dividido pelo tempo gasto durante esse processo. Qual seria, então, a unidade de intensidade de corrente elétrica? A intensidade da corrente é a quantidade de carga medida em coulomb, dividida pelo intervalo de tempo medido em segundo. Então, ΔQ, o módulo de ΔQ, é a quantidade de carga elétrica em valor absoluto, em módulo, que atravessa uma seção transversal do condutor ou da solução iônica no intervalo de tempo ΔT. Então, ela é medida em coulomb por segundo. Nós chamamos de ampère, em homenagem ao grande André-Marie Ampère, um matemático francês que se notabilizou pela sistematização dos fenômenos eletromagnéticos, né? Foi um grande matemático que tem seu nome, inclusive, imortalizado lá na Torre Eiffel, né? Então, a unidade é o ampère, A maiúsculo. Então, 1 ampère é 1 coulomb por segundo. Então, se em 1 segundo a quantidade de carga que atravessa a solução é de 1 coulomb, temos uma corrente média de 1 ampère atravessando esse condutor. Bom, temos aqui os submúltiplos que todos já conhecem, o milli, o micro e o nano, né? Miliampère, 10 a menos 3 ampère, o microampère, 10 a menos 6 ampère, e o nanoampère, 10 a menos 9 ampère. Tá? Bom, lembrando que no caso das soluções eletrolíticas, quem transporta a carga são os íons. E no caso dos metais, quem transporta a carga são os elétrons. Reparem nessa animação que nós temos aqui uma fonte, né, uma pilha, uma bateria. Essa barrinha quer dizer o polo positivo ou potencial maior, e o lado de cá seria o polo negativo ou potencial menor.
Esse dispositivo aqui é um amperímetro. Ele serve para medir a intensidade da corrente elétrica. É um amperímetro que também verifica o sentido da corrente, né? O sentido convencional ou não, né? Depende do tipo de amperímetro. Muito bem, então o que acontece se aumentarmos a voltagem, se aplicarmos uma voltagem nos terminais desse condutor? Os portadores de carga, que são essas bolinhas azuis, que antes teriam um movimento devido à agitação térmica, passam a ter um movimento no sentido preferencial. Então eles vão atravessar o condutor e atravessar o gerador, né? Então, aumentando a voltagem aqui, por exemplo, para 8,4 volts, nós temos um campo elétrico estabelecido do potencial maior para o potencial menor. Então, os elétrons se movem no potencial menor para o potencial maior. Então, temos aqui o estabelecimento de uma corrente elétrica. Aumentando a voltagem, temos uma corrente elétrica amplificada. Aumentando a voltagem, aumenta a corrente e aumenta também o calor dissipado no condutor, como nós vamos ver mais à frente. Isso aumenta a agitação molecular, né? Se reduzirmos a tensão a zero, esse movimento cessa. Então, a corrente elétrica é provocada, é devida a uma diferença de potencial elétrico. Agora, se eu inverter a polaridade, eu inverto o sentido da corrente elétrica. Tudo bem? Mais tarde vamos ver, nas leis de Ohm, que a resistência, que é um parâmetro do meio do condutor, se ela for aumentada, diminui a corrente elétrica. Se ela for reduzida, aumenta a corrente elétrica. Isso se a voltagem for mantida constante. E nós vamos ver que, para uma voltagem mantida constante, a resistência elétrica e a intensidade da corrente são inversamente proporcionais. Tudo bem? Muito bem. Modelos, tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica, em termos de intensidade, em função do tempo, pode ser contínua, CC, quando a intensidade e o sentido são constantes no tempo. Ela pode ser alternada, quando o sentido e a intensidade variam periodicamente no tempo, ou ela pode ser, por exemplo, retificada, em que a intensidade varia periodicamente no tempo, porém o sentido não é modificado. Tá? Então, por exemplo, os aparelhos que vocês usam já nos smartphones, eles são de corrente contínua, porque a fonte, a bateria, é de corrente contínua. Quando você liga o seu carregador na tomada, a rede elétrica das residências recebe uma tensão alternada. Veremos isso mais à frente com detalhes. Então, a corrente que chega é alternada. Então, o seu carregador, ele é um transformador, pois ele reduz a tensão a partir de 127 para 9 ou 6 volts, e ele é um retificador. Ele torna um sinal alternado num sinal retificado que tem uma média contínua. Tá? Então, só para você entender que existem vários tipos de intensidade de corrente, vários tipos de corrente elétrica. Nosso curso é 99% de corrente contínua, uma corrente que tem intensidade e sentido constantes. Bom, falando em gráfico, todos eles têm uma propriedade, né? Qual seria a propriedade dos gráficos I versus T? Bom, a propriedade dos gráficos I versus T, a área sob o gráfico, num dado intervalo de tempo, nos dá a quantidade de carga que atravessa essa solução ou esse condutor, essa seção transversal, num dado intervalo de tempo ΔT. Então, essa propriedade é importantíssima. Gráfico IT, também chamado no passado de forma de onda, a área sob o gráfico, que é a linha vermelha, né? A área é numericamente igual à quantidade de carga transportada num dado intervalo de tempo. Tudo bem? Beleza. Então, gente, nessa aula falamos sobre intensidade de corrente, sentido convencional da corrente e os tipos diferentes de correntes e a propriedade dos gráficos I versus T. Uma coisa que tem que ficar bem clara: na definição de intensidade média da corrente, temos a quantidade de carga em valor absoluto dividido pelo tempo durante o qual essa quantidade de carga atravessa uma seção do condutor ou da solução. No caso das soluções, essa quantidade de carga em módulo tem que ser igual à soma dos módulos das cargas positivas, dos cátions, com o módulo das cargas negativas, os ânions. Por exemplo, se num dado intervalo de tempo, uma quantidade de carga positiva, cátions, de mais 2 coulombs atravessa a solução,
no mesmo intervalo de tempo, teríamos, em média, menos 2 coulombs transportados pelos ânions. Então, essa quantidade de carga em valor absoluto seria 2 mais o módulo de menos 2. Também é 2. Teremos, portanto, uma quantidade total de carga em valor absoluto de 4 coulombs. Então, isso tem que ficar bem claro. No caso dos metais, a quantidade de carga é transportada por N portadores de carga elementar. Então, a quantidade de carga que atravessa os metais, uma seção dos metais, uma seção transversal, é N, que é o número de elétrons portadores da carga elementar, vezes a carga elementar. Tudo bem? Isso tem que ficar bem claro. Bom, na próxima aula falaremos sobre a reação que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. E chegaremos a 2 leis importantíssimas para o estudo dos circuitos elétricos e da eletrodinâmica em geral, que são as leis de Ohm. Até lá e um abraço.